gente volta com o Bahia no ar. Agora são 7h02. Um bebê e uma criança estão entre os sobreviventes de uma tragédia na estrada. 5 pessoas morreram em um acidente na BR-101, no trecho da cidade de Buerarema, a 450 quilômetros de Salvador. O acidente envolveu 2 carros. Segundo testemunhas, o motorista de um veículo, que vai passar nas imagens, é o veículo vermelho, esse aí, tentou ultrapassar uma carreta, acabou batendo de frente em outro automóvel que vinha no sentido contrário. Agentes da Polícia Rodoviária Federal disseram que o carro atingido, vocês viram o velocímetro, ele estava a 160 quilômetros por hora no momento da batida. 5 pessoas morreram, outras 5 ficaram feridas. Por muita sorte, esse bebê de 2 meses e uma garota de 6 anos sobreviveram. O bebê saiu ileso, sem ferimentos, e a menina foi encaminhada para um hospital infantil em Itabuna. A nossa equipe da Record em Itabuna conversou com uma das testemunhas do acidente. A informação é que o cigano vinha de São José da Vitória, embriagado, e o carro vinha em alta velocidade. É tanto que o velocímetro parou em 160. O ponteiro está em 160, está parado em 160. Colidiu de frente e o impacto foi muito grande porque ele vinha a 160 e aí esbagaçou os 2 carros e meu cunhado encapotou o carro e a morte fatal dele e da esposa dele, infelizmente. Mas o neném está bem, a menina está bem, a outra moça está bem. Infelizmente, eles 2 faleceram na hora. Vamos agora falar com a repórter Luana Brito. Bom dia, Luana. Quais são as informações que você tem pra gente hoje? Olá, Jéssica. Bom dia a todos que acompanham o Bahia no Ar. Infelizmente, a notícia não é muito boa, né? De acordo com um levantamento da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, divulgado ontem, Jéssica, 6 bairros de Salvador registraram aumento no número de mortes intencionais. Né? Os crimes letais intencionais, quando os homicídios são premeditados, aumentou nesses 6 bairros. Eu vou ler quais são: Liberdade, Itapuã, Pau da Lima, Barris, Tancredo Neves e Barra. Esses bairros registraram 708 crimes somente no ano de 2011. Infelizmente, uma notícia muito triste para os moradores de Salvador, que veem, né, a violência aumentando a cada dia. Agora, mesmo tendo reduzido o número de homicídios no bairro de Periperi, ele é considerado ainda o bairro mais violento da capital baiana, segue liderando como o bairro mais violento neste tipo de crime. Conforme o balanço, ocorreram 222 mortes intencionais em 2011, um número menor que as 265 registradas em 2010. Mesmo assim, Periperi, né, no subúrbio ferroviário, ainda é considerado o bairro mais violento de Salvador. Voltamos com você, Jéssica. Obrigada, Luana. Daqui a pouco, mais informações sobre esse balanço divulgado ontem pela Secretaria de Segurança Pública. E um outro crime que também preocupa bastante é a violência sexual contra a criança e o adolescente. Ontem foi lançada a campanha contra esse tipo de crime. Nos últimos 6 anos, o Ministério Público já registrou um aumento de mais de 800% no número de denúncias contra esse tipo de crime. De 2005 a 2011, o número de denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes feitas através do Disque 100 cresceu 840% na Bahia. O aumento expressivo foi divulgado durante o lançamento da campanha na sede do Ministério Público do Estado. Este ano, a ideia é alertar sobre as armadilhas que a internet pode oferecer aos menores. O Ministério Público, pensando nesse contexto de vários outros crimes, inclusive os de violência sexual praticados contra criança e adolescente, implantou recentemente o Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos com a finalidade de acompanhar, investigar e possibilitar a penalização das pessoas que cometem crime através da rede mundial de computadores. Desde a primeira edição, em 2006, a campanha de combate à violência sexual contra a criança e o adolescente tem estimulado as denúncias. Só durante o carnaval do ano passado, foram mais de 12 mil ligações que chegaram a congestionar o sistema do Disque 100. Pelo segundo ano consecutivo, a cantora Ivete Sangalo é a protagonista da campanha, que começa a ser veiculada em rádio e televisão esta semana. Em casa ou no mundo virtual, a violência é real. Se você souber de algum caso, denuncie, ligue 100, faça parte da nossa rede e compartilhe essa campanha. Quem não denuncia também violenta. Ministério Público do Estado da Bahia. A imagem, a figura de Ivete agrega muito valor a essa campanha. Ela teve um empenho, replicará essa campanha a nível nacional, de maneira que nós estamos muito satisfeitos. E a abordagem também relacionada com informática, que é um fenômeno que toca tão de perto os adolescentes, foi uma abordagem muito importante, sobretudo agora que nós criamos o nosso núcleo de crime cibernético, de combate ao crime cibernético.
A cantora Ivete Sangalo, que sempre participa dessas ações sociais, não cobrou cachê para divulgar a campanha do Ministério Público. E olha, você que sabe de alguma violência sexual contra a criança e o adolescente, você pode fazer essa denúncia, você deve fazer essa denúncia através do Disque 100. Tenha certeza de que você vai estar ajudando uma criança e muitas vidas a seguirem, né, felizes. 7 horas, 8 minutos, mais um caixa eletrônico foi arrombado ontem. Aconteceu dessa vez em Candeias, na região metropolitana de Salvador. Os assaltantes conseguiram levar o dinheiro depois de render 4 vigilantes. O caixa eletrônico, que fica na rodoviária de Candeias, foi arrombado com um maçarico. 2 garrafas de água utilizadas pelos bandidos para resfriar o equipamento foram deixadas no local. O arrombamento aconteceu durante a madrugada, no período em que a rodoviária fica fechada. Os bandidos renderam os 4 seguranças patrimoniais. Vigilantes dessa rodoviária denunciam a falta de condições de trabalho e de policiamento no local. Os lojistas, inclusive, disseram que há 6 meses já tinham pedido a retirada desse banco, né, desse caixa eletrônico, temendo justamente a ação dos ladrões. Solicitei ao banco que retirasse o caixa, porque para mim isso aí era uma bomba relógio. E a gente ficou muito preocupado, considerando todos os assaltos que têm acontecido no Brasil. E como prevíamos, aconteceu. A gente fica aqui, entrega as baratas. Ninguém tem compromisso a partir das 10 daqui, depois que nós fechamos esses portões aqui, a gente fica dentro aqui desarmado, sem ter segurança da polícia militar. E aí vai, agradecer a Deus, né, que não vê acontecer nada com nossos colegas que trabalham dia a dia aqui, tá entendendo? Quem fez esse ato aí, tá entendendo? Pelo menos respeitou o lado dos colegas, sabe que são pai de família, são trabalhador. E aí a gente sempre naquela, né, pedindo mais segurança, né? Os assaltos à banca e o uso de explosivos, inclusive nesses assaltos, são uma das preocupações da Secretaria de Segurança Pública, que divulgou ontem um balanço. Esse balanço revelou um dado positivo. O número de homicídios diminuiu entre 2010 e 2011. Ainda assim, a criminalidade preocupa a população. No ano passado, foram registrados mais de 4.500 assassinatos. De acordo com o balanço, houve queda de 5,5% no número de homicídios no estado em relação a 2010. 4.632 assassinatos contra 4.900. Redução também no número de roubo a bancos. 39 ocorrências no ano passado e 52 em 2010. Se no estado todo a violência diminuiu, na região metropolitana de Salvador a situação ainda preocupa. 5 cidades apresentaram aumento no índice de homicídios. Somente no município de Mata de São João o crescimento foi de quase 150%. Em Pojuca, 125%. O secretário de Segurança Pública atribui os números positivos, principalmente à instalação das bases comunitárias. Aqui em Salvador, o bairro que mais teve redução do número de homicídios foi o Nordeste de Amaralina, onde está instalada uma unidade. Nós acreditamos principalmente ao planejamento que está sendo executado, ao início, né, do Pacto pela Vida, que foi muito importante para fazer a coordenação de ações entre diversas secretarias e a utilização de novos instrumentos para o combate à criminalidade, como a utilização das bases comunitárias e a criação do Departamento de Homicídios. Total geral de ocorrências, nós tivemos aí 12% de redução. Agora, mais do que os números, nós tivemos aí 180 prisões de quadrilhas, de assaltantes e de 31 quadrilhas que foram desarticuladas. Sabemos que é um problema muito sério, nós temos um estado muito grande, que faz divisa com 8 outros estados, e temos a migração constante entre os estados. E sabemos que estamos adotando as medidas mais eficazes, com resultados já em 2011. Mas a Luana comentou aí que o levantamento apontou que o bairro que apresentou o crescimento do número de homicídios foi a Barra. Agora, o secretário e o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Fredo Castro, eles foram bastante sensatos ao apresentar esses números, falaram da redução do número de homicídios, 5%, mas disseram que ainda não é motivo para comemorar, que isso ainda não é uma vitória, né, porque há muito ainda que melhorar. 4.632 pessoas morreram no ano passado, vítimas de crimes violentos. Apesar dessa redução do número de homicídios, teve um aumento de 11% nos roubos de veículos e o crescimento do número de assaltos a bancos, de utilização de explosivos nos assaltos a bancos. 512% foi o crescimento no uso de explosivos. Vamos até a redação da Rede Record em São Paulo saber os destaques do Fala Brasil de hoje com a apresentadora Carla Secato. Bom dia, Carla. Olá, Jéssica, bom dia a todos.
Foi encontrado na madrugada de hoje o corpo da 6ª vítima do desabamento de 3 prédios no Rio de Janeiro. Segundo os bombeiros, é uma mulher. Você vai ter todas as informações ao vivo do local na busca por sobreviventes e ver as imagens feitas por um turista que se escondeu atrás de uma banca de jornal para não ser atingido pelos escombros. Espero vocês logo mais depois do Balanço Geral com Raimundo Varela aqui no Fala Brasil. Até já. E o grupo Armandinho, Dodô e Osmar, formado pelos músicos Betinho, Armandinho, Haroldo e André Macedo, levaram para o público toda a animação do carnaval. Veja como foi. Ele foi criado a partir de um pedaço de madeira maciça. Seu som era tão estridente que passou a ganhar destaque no cenário musical. Quem diria que este pequeno instrumento seria considerado um dos mais importantes da música brasileira? Trata-se da guitarra baiana, o pau elétrico, que completa 70 anos. A ideia de construir o pau elétrico surgiu após os amigos Dodô e Osmar verem, no antigo Cine Guarani aqui em Salvador, um espetáculo do violonista Benedito Chaves, que estava de passagem aqui na cidade em 1942. Na época, o cantor trouxe à Bahia um violão elétrico, coisa que ninguém conhecia por aqui. Mas, como o instrumento no meio do espetáculo causava microfonia e fazia o músico parar, a dupla teve a curiosidade de saber o porquê. Foi aí que nasceu a guitarra baiana. Eles começaram a pesquisar, Dodô era radiotécnico, autodidata, começou a pesquisar bobina, o captador, para ver se dava microfonia, tudo dava. Aí um dia eles experimentaram com um parafuso, uma corda de guitarra, na bancada de trabalho, botaram a corda lá, apertaram, botaram o captador embaixo e bateram. A reação de Dodô, a expressão de Dodô foi: Osmar, parece um sino. Ninguém tem dúvida do sucesso que a guitarra faz até hoje. Tanto é que a banda Armandinho, Dodô e Osmar se reuniu para fazer este ensaio no Pelourinho. Nosso público, né? A nossa pipoca, né? Que acompanha a gente no carnaval, na maior paz, veio aqui curtir esse ensaio, a história, né? Do pau elétrico, a história da guitarra baiana, com os grandes sucessos de Dodô e Osmar, Chame Gente, Chão da Praça, Vassourinha. E vamos fazer o nosso grande carnaval hoje aqui. Toda festa de aniversário que se preze merece um parabéns. E que tal se for cantado por Carla Vise e o precursor do Axé Music, Luiz Caldas? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Um bom dia para você, bom fim de semana, até segunda às 6h30 da manhã. Fique com Raimundo Varela e o Balanço Geral. Bom dia, Varela.